Olá! Sabem aqueles momentos nos filmes e nas séries em que uma personagem explica diretamente aquilo que está a acontecer, como se quisesse informar o espectador? Esse tipo de falas e conversas são diálogos positivos. Geralmente são sinal de que a obra não foi boa o suficiente para conseguir transmitir a sua mensagem e teve de explicar de uma maneira mais óbvia e objetiva para garantir que o público não fica perdido. Diálogos positivos às vezes são necessários, mas muitas vezes são algo negativo. Costuma-se dizer que um dos objetivos do cinema é ser capaz de mostrar algo em vez de contar, isto é, conseguir transmitir uma informação ou um sentimento através das imagens e da banda sonora, sem precisar de o dizer com falas. Eu concordo com isso. Fico muito feliz se um filme conseguir fazer sentir ou entender algo sem precisar de me dizer em palavras o que quer transmitir. Mas isso não significa que diálogos positivos não possam ser bem usados. Afinal de contas, quando se quer contar uma história, é preferível mostrar visualmente ou verbalizar? Com este vídeo eu quero-vos dizer o que eu penso sobre isto. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o MyCat e espero que gostem. A Ghost Story é um filme de 2017 que respeita quase a 100% essa máxima de mostrar as coisas em vez de dizer. O filme conta a história de um fantasma e tudo aquilo que ele viveu, entre aspas, após a sua morte. Como é óbvio, é uma história muito mais interessante do ponto de vista visual do que do ponto de vista verbal. Em praticamente todos os filmes com fantasmas ou assombrações, é-nos contado de maneira breve a maneira como eles se tornaram assim e o motivo de assombrarem as pessoas. Mas este filme faz isso de maneira diferente. Ele não é terror nem de suspense, pelo contrário, é um drama que mostra de maneira muito poética toda a jornada desta pessoa depois da sua morte. O filme praticamente não tem falas, e muitas das que tem só servem para criar ambiente, não são realmente importantes para o decorrer da história. O que quero dizer com isto é que as únicas falas que ouvimos ao longo da obra vêm de pessoas comuns no contexto familiar e cotidiano. Não são as falas que descrevem ou expõem os acontecimentos principais, até porque o protagonista está morto e não consegue interagir com as pessoas que vê. Por isso não havia como essas pessoas afirmarem algo relativo a ele ou ao que ele estava a presenciar. Como já disse, neste caso a dificuldade está em conseguir contar a história de maneira clara sem ter de recorrer às palavras para alcançar isso. E o filme consegue fazer isso muito bem, mas há histórias que implicam o esforço oposto, cuja dificuldade está em ser capaz de verbalizar todo o enredo, que nem sequer nos é apresentado visualmente. Doze Homens em Fúria é um filme 60 anos mais velho do que a Ghost Story. É de 1957 e apresenta-nos os percalços com que 12 jurados de um caso de assassinato se deparam durante a sua votação. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, quando uma pessoa é julgada, é convocada uma pequena assembleia de 12 jurados. Desempenham diferentes profissões e vêm de diferentes grupos sociais. Estas 12 pessoas têm o papel de votar a favor ou contra a punição do réu. A questão é que o voto deste grupo aleatório de cidadãos só é efetivado se os 12 concordarem em relação à culpa ou à inocência do acusado. Este filme passa-se todo numa sala só, apenas com estes 12 homens que foram reunidos para votar um caso de assassinato punível com pena de morte. Eles têm o poder de decidir se um jovem suspeito de homicídio é ou não culpado, o que significa decidir se ele irá ou não morrer. Então, porquê é que eu estou a falar deste filme agora? Perguntam vocês. Eu estou a falar-vos deste filme porque, como eu já disse, a história dele passa-se toda numa sala só, o que implica que nós nunca vejamos o crime acontecer. Nós assistimos durante 1h30 ao debate entre 12 cidadãos que nós não conhecemos, sobre um crime que nós não vimos acontecer, nem recebemos uma única informação sobre. Isso mesmo, nós não sabemos literalmente nada sobre o caso que está a ser analisado pelos jurados. E assim vamos tendo conhecimento dos detalhes da história ao longo da conversa. Tudo o que nos vai sendo contado é verbalizado por alguma das 12 personagens presentes. Por isso este filme para mim é uma obra-prima e uma verdadeira aula sobre como fazer bons diálogos positivos. Se em A Ghost Story o charme está na capacidade de contar a história sem ter como recorrer às palavras para o fazer, em 12 Homens em Fúria, a parte incrível é a capacidade de escrita necessária para nos contar tudo de maneira empolgante, apenas através de falas, sem nunca mostrar uma única imagem exterior ao sítio onde a discussão acontece. E vocês? O que é que acham mais incrível? Ser capaz de contar uma história só através de palavras ou ser capaz de contá-la só através de imagens e sons?
Claro que na maioria das obras não tem de ser algo tão extremo. O mais comum é ilustrar os acontecimentos através de uma mistura equilibrada entre falas e referências visuais, mas decidi falar destas duas obras para exemplificar o meu ponto de vista. Bem, esta semana comecei a faculdade, por isso tenho um bocado de receio em relação a quando vão sair os próximos vídeos do canal. Ultimamente tenho postado todas as sextas e espero conseguir manter essa frequência, mas se não conseguir, já sabem qual é o motivo. Se por algum acaso a produção dos vídeos se atrasar, eu aviso nas redes sociais. Por isso sigam-me no Twitter, no Instagram e deem uma vista de olhos no meu My Anime List. Se viram o vídeo até aqui e gostaram, deixem um like e partilhem o vídeo com alguém que possa gostar. Não custa nada e ajudam-me imenso se fizerem isso. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Estou à vossa espera no próximo vídeo e vejam os filmes de que falei agora para poderem tirar as vossas próprias conclusões.